Dia 24 de 276, gestar o Cristo em si. Se tem algo que mais nos vale nessa vida, é a nossa identidade. Não há ninguém como nós, e cada um de nós vem com a carga de uma missão. Somos escolhidos e temos um chamado específico da parte de Deus. Eu, inclusive, sempre fui muito encantada com esse assunto. E já estudei muitas vertentes sobre como a consciência de si se forma, quem somos e as suas implicações todas. Ainda hoje eu ouvi algo que me chamou a atenção sobre isso. A reflexão se baseava no fato de que antes de qualquer coisa, somos seres espirituais. Tudo pode mudar, mas não o nosso espírito. Pois antes mesmo de termos as nossas características e de sermos essa matéria, nós já éramos o espírito. E mesmo que a matéria se vá, nós continuaremos sendo os mesmos por esse ponto de vista. Eu sempre pensei numa ideia de identidade em que aglomerasse, né, a nossa questão de corpo, alma e espírito. Mas é muito forte a gente pensar que o espírito é formado muito antes da gente nascer. Então isso abriu meu olhar e chamou a minha atenção de uma forma diferente. Me levou para uma área de reflexão que talvez eu não tivesse olhado com esses olhos ainda. Agora, tentem olhar para vocês desprendidos daquilo que é material e palpável em vocês. O corpo, o nome, aonde moram, aquilo que vocês possuem. Adicionem nesse raciocínio se definirem sem se apegar às suas habilidades, ao seu histórico do seu nascimento até aqui e às relações que construíram. Não é nada fácil, não é? Dá uma sensação até de não existência. Mas se quando pensamos pela ótica do espírito, nós já somos completos antes mesmo de nascer, então isso é um engano da nossa parte. Pois quando enviados por Deus, o nosso plano já estava desenhado. Se o espírito já é completo, nós só precisamos acessar isso. Sobre essa ótica, inclusive, os nossos problemas de identidade, assumida por aqui, poderiam ser solucionados. A própria história da criação do homem por meio de Adão demonstra que as falhas não se encontram no nível espiritual. O início do pecado se deu a partir da materialização de Adão, das atitudes terrenas dele. A obra pura de Deus é perfeita. Como exemplo desse raciocínio, mesmo quando Jesus Cristo estava sendo gerado, os seus pais já sabiam que ele teria uma baita missão espiritual. Antes dele ser filho de Maria e José, ele era o filho de Deus. O próprio anjo já havia revelado qual seria o seu nome e que o significado desse nome é aquele que salva. Maria e José, por outro lado, não tinham um entendimento completo sobre o que envolveria essa missão, mas sempre deram prioridade para essa condição especial dele. Ao longo da vida, inclusive, precisaram renunciar muitas atitudes naturais de pais para validar a missão de Jesus. Realmente, não é uma tarefa fácil para nós, mas é uma necessidade. Inclusive, hoje sendo a Páscoa, é um ótimo dia para termos essa reflexão. Pois se a missão de Jesus Cristo foi a nossa salvação e cumprindo os desígnios de Deus, foi assim que ele acessou o reino para sempre, o que ele nos deixou como herança é exatamente essa mesma graça, essa oportunidade,
o entendimento de que nós somos filhos como Ele e, portanto, também precisamos assumir essa nossa identidade. Ela é a única capaz de nos dar acesso ao reino dos céus, onde o nosso espírito vive e reina para sempre. Isso é muito forte. Ontem, inclusive, eu assisti um capítulo do The Chosen, de quando Jesus recebe Simão como seu discípulo. Ele simplesmente revela justamente isso sobre sua real identidade. Simão acreditava que a sua missão estava atrelada a ser pescador e que o maior desafio dele na vida era pagar aqueles impostos que estavam em atraso. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus revela que a missão maior que a gente cumpre está relacionada àquilo que Deus nos envia. Então Simão segue Jesus e abandona a visão que ele tinha sobre si até então e sobre as atividades, tudo que envolvia a vida dele naquele momento. Infelizmente, a forma de nos encontrarmos com Cristo hoje não é como foi para Simão. Eita inveja, né? Mas rotineiramente, quando nos aproximamos de Deus e damos relevância e cuidados para o nosso espírito, que é essencial, Ele nos cura. Quando dizemos que a missão de Jesus é a salvação, eu vou dizer, continua sendo. Salvar também se implica a saúde, vitalidade, viver com sentido e solucionar todas as amarras de identidade. Então, sempre se apoiem nisso, nesse contato com a identidade espiritual. Acessem isso primeiramente através da respiração de vocês, porque essa é a nossa âncora maior entre o que é a matéria e o que é o divino. É Ele que determina, desde o nosso primeiro até o último sopro. É o entendimento de que cumpriu-se a missão da matéria e que a partir daí a gente tem um infinito pela frente a partir do que a gente vive pelo Espírito. Fiquem com Deus, tenham todos um abençoado dia. Com muito amor, Simone.